Fala, tropa. O nome desse vídeo é A Bíblia Não é Bíblica. Vamos lá? Tá bom. Então a gente vai diferenciar o que é Bíblia, o que é Escritura e o que é Palavra de Deus na crença judaico-cristã. A Bíblia vem do grego biblion. Começa então que a Bíblia é uma biblioteca, é um compilado de livros. Só que um dia, nesses concílios, incluindo o concílio de Nicéia, uns homens, os pais da igreja, eles resolveram o que é entrar ou o que é ficar de fora para compor o livro Bíblia. Eles rejeitaram o livro de Enoque, Evangelho de Barnabé, Apocalipse de Pedro, diversos livros eles rejeitaram. Aí a pergunta é, o que foi inspirado? Homens para escrever ou para decidir o que ia fazer parte ou não ia fazer parte? Segundo a Bíblia, toda a escritura divinamente é inspirada por Deus. Então, peraí, ela foi inspirada por Deus para homens escreverem, segundo a narrativa da própria Bíblia, e não para decidir o que vai fazer parte ou não vai. Essa decisão é uma jogada política de controle, para controlar as pessoas. Então eles colocaram só aquilo que realmente eles viram que tinha como eles controlar o povo. A Bíblia também tem capítulo, versículo, epígrafes e concordâncias. O que significa isso? Que a Bíblia, dentro dessa construção de capítulo, versículo, parece que é para facilitar a leitura. Mas não, o efeito foi ao contrário. As pessoas ficam confusas quando ela não entende o que eu estou falando. E aí elas necessitam de um líder para poder estar sempre explicando. Então tu vê que as pessoas elas reproduzem o que o líder já colocou como sua interpretação. 4 com mais 5. 4 mais 5. 24. Acertou. Miserável. E elas não buscam conhecimento por elas mesmas. Elas não estudam a Escritura. Outra coisa da Bíblia. A Bíblia tem um Novo Testamento no lugar errado. Por exemplo, acabou Malaquias, entra Novo Testamento, uma folha em branco, escrito Novo Testamento. Isso ali foi um erro. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele vai dizer que para ter testamento tem que ter o sangue do testador. Então, automaticamente, tem que ter morte para ter testamento. Numa lógica cronológica, histórica, ele tinha que começar na cruz do Calvário, na morte de Jesus. Porque ali está sendo derramado o sangue da nova aliança. Então, a partir dali seria a nova aliança, a partir dali em diante, na ressurreição de Jesus. Né? Um Novo Testamento. Então, não pode ter Novo Testamento antes de Jesus nascer em Mateus. Porque ainda ali começa falando de genealogia de Jesus, nascimento de Jesus, batismo de Jesus. Então, ali, a vida de Jesus, ele está vivendo ainda debaixo da lei. Por isso que ele fala, eu vim para cumprir a lei, porque ele estava embaixo da lei. Só que mudando o sacerdote, muda-se a lei. Então, quando ele morre, é uma nova aliança. A Escritura, ela está dentro do livro Bíblia. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus não é a Bíblia, como eu te falei. A Bíblia é um compilado de livros. Não é a Escritura, porque você não saberia o que é a Escritura e o que não é, porque quem decidiu estar ali foi a própria igreja. A palavra de Deus está escrito em João 1, Evangelho de João. No capítulo 1 diz, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ainda está meio oculto, que não está dando papo reto ali. Já se entende que é Jesus que está ali, entendeu? Mas para deixar mais claro para você, Hebreus capítulo 1, no versículo 1, vai dizer que, escuta, antigamente Deus falou de diversas formas, por diversas pessoas. Aqui está falando dos profetas. Nesses últimos dias, ele fala através do seu Filho. Jesus é a chave hermenêutica para toda a Bíblia. Pode apóstolo Paulo falar, pode Davi falar, pode Moisés falar, pode Abraão falar. Eu só vou aceitar como certo, como eu tenho que seguir, se for baseado no que Jesus falou. Eu tenho que ser discípulo de Jesus, não de Davi. Eu tenho que ser discípulo de Jesus, não de Moisés. Eu tenho que ser discípulo de Jesus, não de Abraão. Então, nós praticamos tudo com nosso pai Abraão, né? Nós temos Moisés por profeta. Eles jogaram muito isso na cara de Jesus, porque eles não acreditaram em Jesus. A religião do judaísmo até hoje não acredita em Jesus. Mas se você diz que é cristão, a única possibilidade de você acreditar na Bíblia é a partir de Jesus.